É isso aí, hein, torcida. Novamente, Carpini falando do São Paulo, hein? É brincadeira, o Carpini gosta de falar do São Paulo. Até hoje ele não superou essa demissão dele aí no São Paulo. E ele disse o seguinte, ó, que Zubeldia estaria demitido e ele técnico do São Paulo caso a ordem de chegada fosse invertida. Digamos que ele quis dizer o seguinte: se o Zubeldia pegasse o São Paulo lá no início do ano passado e ele assumisse depois do Paulista, como foi a demissão dele, ele estaria no time até hoje, porque ele diz que o São Paulo contratou peças muito melhores do que ele tinha para trabalhar na época que ele estava no São Paulo, né? Ele deu essa declaração, abre aspas aí, para o Carpini aí após o jogo de ontem lá, o Bavia final. Se de repente fosse o inverso e eu fosse depois do Zubeldia, talvez eu estaria lá até hoje. O Zubeldia teria saído em 4 meses, mesmo porque o único título do São Paulo no ano passado foi comigo. E assim, em um certo ponto ele tem razão, né? O único título aí que o São Paulo ganhou ano passado, que foi a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, foi com o Carpini. Porém, né, ele não conseguiu fazer com que aquele time ali rendesse igual estava sendo aí, igual estava vindo rendendo com o Dorival Júnior, né? Era muito fácil ele pegar o time do São Paulo e jogar conforme o Dorival estava jogando. Mas ele chegou, quis mudar e fez tudo e aconteceu o que aconteceu. Não tem o que fazer. Não adianta ficar chorando agora, Carpini. Você teve sua oportunidade e não conseguiu aí fazer com que o time do São Paulo ficasse com você. Então é bola para frente. Está no Vitória agora, está fazendo um bom trabalho, né? Mesmo que perdeu o título, mas enfim, quem sabe um dia você retorna. É isso aí, torcida. O que vocês acham dessa declaração do Carpini? Toda hora aí que ele tem oportunidade, ele fala do São Paulo, hein? Deixa seu comentário aí pra gente conversar sobre isso. E também um outro assunto aqui que saiu é o seguinte: as crias de Cotia, isso mesmo, hein? A molecada de Cotia estão dando aí uma resposta, principalmente para o técnico Zubeldia e também o Belmonte, né? Que falou o seguinte: que os meninos de Cotia seriam a terceira opção. Na onde já se viu isso, um diretor falar que os meninos da base do time vai ser terceira opção no elenco principal. É muito imaturo aí esse diretor Belmonte. Eu sempre achei ele péssimo e continuo achando ele um péssimo dirigente. Para mim, não, o São Paulo nem deveria ter ele ali como dirigente ou diretor, né? Tenho saudades aí do Dr. Marco Aurélio Cunha, que realmente aquele cara falava o que tinha que falar e sem ter medo de nada, beleza? E é o seguinte, essa matéria foi publicada lá pelo Alexandre Zanqueta no blog de São Paulo, falando da grande atuação dos três jogadores da base aí, né, que foi o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco. Inclusive, os três marcaram um gol ali no segundo tempo do amistoso contra o São Bernardo no último sábado lá no Morumbi. Eles vêm demonstrando aí que tem sim possibilidade de jogar no time profissional, de até quem sabe ser titular. O que falta é oportunidade, o que falta é o Zubeldia ter coragem de bancar esses garotos, tá? O Zubeldia, na minha visão, é um treinador que tem medo de colocar os meninos para jogar, tá com medo de ser demitido. Ele precisa ir lá e ter coragem de colocar Lucas Ferreira na ponta ao invés de jogar com Ferreirinha ou Eric, que nenhum dos dois estão fazendo por onde ser jogadores do São Paulo. Tem que colocar o Lucas Ferreira, tem que colocar o Rian Francisco ali nos jogos também. Caleri não está bem, Caleri precisa de ir para o banco, colocar o André Silva e sempre quando for substituir o André Silva ali, dar alguns minutos para o Rian Francisco também jogar e alguns jogos também ser titular, até porque vai ter uma maratona de jogos. Então não vai faltar jogos aí para o Zubeldia colocar esses meninos. E o Matheus Alves aí, o São Paulo precisa de um meia. Inclusive no jogo contra o Palmeiras aí que ele trouxe o Oscar para segundo volante, poderia ter entrado com o Matheus Alves de meia, camisa 10, ao invés do Luciano, né, que não jogou bem esse jogo aí contra o Palmeiras. Enfim, eu acho que o Zubeldia precisa ter coragem de bancar os garotos da base e a diretoria também precisa ir lá e falar que o Zubeldia tem que usar. Muricy Ramalho, que tá lá, que eu não sei porquê, que ele nem dá as caras, não fala nada. É um cara assim que ele é ídolo nosso, né, como treinador, mas como diretor vem fazendo um péssimo trabalho também, não está ajudando e nem contribuindo com nada, beleza? E o presidente também tem que pegar firme aí com o Zubeldia
ir lá e falar, Zubeldia, você tem que usar, não tem que ficar contratando o jogador não. Até porque a gente tem um Mike aí na lateral, o Igor Vinícius pode sair do São Paulo, não tem que trazer outro lateral. Se for trazer um lateral direito, traz um lateral que vai ser titular. Porque o Cedric não dá também, tem que ir buscar um cara igual buscou para lateral esquerdo, um cara que vai chegar e vai resolver o problema e coloca o Mike de primeiro reserva ali, o cara que vai substituir sempre o titular nos jogos, beleza? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí sobre esse assunto dos meninos da base, beleza? E a última notícia aí, mas é muito importante, é o seguinte: Dorival Júnior pode sim retornar ao São Paulo. Tudo vai depender do resultado dessa semana entre Argentina e Brasil, tá? O Dorival Júnior vem sofrendo muitas críticas no comando da seleção, né? Parte da imprensa está criticando, parte da torcida brasileira aí também está criticando o trabalho do Dorival. E assim, e a verdade seja dita, né? Ele não deu liga aí na seleção brasileira, não tá conseguindo fazer com que o time jogue um futebol aí que a gente espera que a seleção joga, né? Tem bons jogadores, jogadores aí que em seus clubes jogam muita bola, são os melhores dos clubes, mas na seleção brasileira o Dorival não está conseguindo fazer com que esse time performa bem. Então pode sim acontecer do Dorival sair da seleção, e se isso acontecer, Júlio Casares precisa de na hora ligar para o Dorival e mandar embora o Zubeldia e trazer o Dorival, tá? A própria torcida aí, uma grande parte da torcida do São Paulo vem falando isso nas redes sociais. Ó, um comentário que teve aqui de um torcedor é o seguinte: ó, aceitaria demais Dorival no São Paulo, muito melhor que o Zubeldia. Torcer para que ele volte logo e deixe o Brasil. Dorival daria jeito nesse time fácil. E eu tô de acordo aqui com esse torcedor, tá? Dorival, uma coisa que ele ia fazer de diferente é colocar os garotos para jogar e o time ia performar muito bem. É isso aí, galera. O vídeo de hoje, nessa segunda-feira, deixa seu like, não esqueça, e também comente aí no vídeo para a gente trocar uma ideia. E se inscreva, hein? Você que não é inscrito, se inscreva no canal também, beleza? Um forte abraço, uma boa segunda-feira e até mais.